No ar, o programa Você Melhor, com Gui Moreira. Está começando agora o Você Melhor comigo, Gui Moreira, o seu programa de saúde e bem-estar, com a participação dos grandes especialistas. Obrigado pela audiência no interior paulista. Siga-nos no Instagram. Estamos também em tempo real pela internet. Veja os destaques do programa de hoje. O cirurgião plástico Dr. Rodrigo Credidio explica como é feita a lipoescultura, a técnica para diminuir a gordura localizada. Saiba o que é e como tratar a doença de moia-moia com o médico neurocirurgião Dr. Hugo Doria Neto. Conheça os sinais mais comuns do autismo com a médica pediatra e neuropediatra Doutora Bom Sucesso. Entenda os sintomas e tratamentos para o lipedema com o cirurgião vascular Dr. Gustavo Postal. A médica neurologista doutora Karimitil Correia ensina como enfrentar a ansiedade, uma resposta natural do corpo a situações de estresse ou perigo. Emagrecimento saudável, um processo que vai além da perda de peso, com mudanças na qualidade de vida. Veja com a médica Stephanie Soderberg. O médico neurocirurgião Dr. Felipe Saad orienta quando deve ser indicada a cirurgia minimamente invasiva de coluna. Tudo o que você precisa saber sobre o conhecido pé diabético é na entrevista do médico ortopedista Dr. Eduardo Araújo Pires. Um rosto mais harmônico, iluminado e bonito. Doutora Verônica Brandalize revela como conseguir esses resultados com o uso da toxina botulínica. Confira como é realizada a harmonização glútea com a especialista Jaqueline Monese. E veja a diferença entre os tratamentos naturais e artificiais na harmonização orofacial com a doutora Isadora Della Antônia. Tudo isso agora no Você Melhor SP. Quando a alimentação saudável e a prática de atividades físicas regulares não são suficientes para eliminar a gordura localizada, a cirurgia plástica entra em cena. É possível retirar os excessos dessa gordura nas costas, braços e abdômen. É a chamada lipoescultura. Entenda mais com o cirurgião plástico Dr. Rodrigo Credidio. Bom dia, Gui Moreira, telespectadores. Hoje eu falarei sobre a lipoescultura, cirurgia criada na década de 70, e até hoje ela é a segunda cirurgia plástica mais realizada do mundo, justamente pelo seguinte motivo: ela é um dos 3 pilares que compõem o corpo perfeito ou sua melhor versão. Quais seriam os outros 2 pilares? Estar com o peso adequado, que é o índice de massa corpórea entre 18 a 24. Segundo pilar, fazer um mínimo de atividade física, porque dessa forma você consegue ter um tônus muscular e trabalhar seu sistema cardíaco, respiratório, esquelético. Então, o terceiro seria a escultura, encontrar um bom cirurgião plástico para esculpir o seu corpo, porque mesmo com o peso adequado e mesmo fazendo atividades físicas regulares, existem algumas composições corporais que são indesejadas. Por exemplo, um depósito de gordura no abdômen, um depósito de gordura nos flancos, que apaga a silhueta do quadril, culotes, face interna de coxa. Então, essas áreas, elas incomodam e seria interessante, sem alterar o volume corporal, remover essas porções indesejadas que quebram a silhueta em ampulheta. Então, assim como o recurso da lipoenxertia, no qual preparamos essa gordura e enxertamos, transferimos ela para, por exemplo, o mais comum são os glúteos. Então, num bom volume corporal, você tirando o excesso de gordurinha do abdômen, das costas, fazendo o enxerto do bumbum, você tem uma boa silhueta e você alcança a sua melhor versão. Essa cirurgia é realizada através de pequenas incisões em regiões anatômicas estratégicas para poder extrair a gordura das áreas indesejadas. Preparamos esse tecido que foi removido para o enxerto, que irá receber na área que estaria em falta, certo? Então, é uma cirurgia relativamente tranquila de ser realizada, com um pós-operatório um pouquinho doloroso, mas seguindo as orientações, sempre dá tudo certinho.
Um distúrbio progressivo e raro que afeta os vasos sanguíneos do cérebro e pode causar AVC, com paralisia da face, fraqueza nos braços, nas pernas e dificuldade de fala. Saiba o que é e como tratar a doença de moia-moia com o médico neurocirurgião Dr. Hugo Doria Neto. Bom dia, doutor. Eu já começo perguntando, o que é a doença de moia-moia? Bom dia, Gui. Então, doença de moia-moia é uma doença rara, hein? Mas é uma doença extremamente importante. Ela é uma doença que vai fazendo uma oclusão da artéria carótida interna, que são as artérias que estão dentro do cérebro, são as principais artérias que geram fluxo sanguíneo para o cérebro. E essa oclusão, ela vem de dentro para fora, da camada mais interna da artéria. E essa estenose, que é o estreitamento progressivo, vai gerar uma falta de sangue. E essa falta de sangue vai gerar sintomas relacionados à isquemia cerebral, que são os comuns acidentes vasculares cerebrais isquêmicos, que a gente tem bastante no Brasil hoje. O AVC isquêmico, ele tem uma maior predisposição em adultos, mas a doença de moia-moia, ela tem dois padrões. Um padrão que afeta as crianças, inicialmente, geralmente entre 5 e 9 anos, e depois um padrão em adultos jovens, de 40 a 45 anos, mais ou menos. Existe também a chance de ter não só a isquemia, como a hemorragia cerebral. Então é uma doença rara, mas muitíssimo importante, grave, é uma doença grave. Doutor, e quais são aí os sintomas desse distúrbio? Os sintomas, então, são relacionados principalmente à isquemia cerebral. Eles podem ser relacionados a uma isquemia transitória, que a gente chama de ataque isquêmico transitório. Quando vem um déficit neurológico, ou seja, uma sequela, só que o paciente melhora, se recupera em até 24 horas. Então isso aí é o ataque isquêmico transitório. Ou o paciente pode ter uma isquemia real. E aí ele vai ficar com sequela relacionada à área cerebral onde a isquemia afetou. Sim. Por isso que é uma doença muito importante e tem que ser diagnosticada para evitar essas consequências dramáticas da doença de moia-moia. Agora, doutor, com relação ao tratamento, como ele é realizado? O tratamento, Gui, ele é totalmente vinculado às causas do moia-moia. Por exemplo, o moia-moia, a palavra moia-moia é uma palavra que vem do japonês, foi descrito no Japão em 1969 por Suzuki e significa fumaça, neblina. Então, o que acontece? No exame, que é o principal exame, que é a angiografia cerebral, como essas carótidas estão quase ocluídas, a circulação colateral aumenta e faz uma neblina. E essa neblina são exatamente os vasos que são muito finos, mas que agora são os principais do cérebro para as áreas principais. Todo o restante do cérebro, a parte cortical, sofre e é onde pode ter isquemia ou hemorragia. Então, qual é o tratamento? Revascularizar esse cérebro que está em sofrimento crônico e progressivo. E como é que a gente revasculariza? Através de cirurgia. Doutor, muito obrigado. Eu que agradeço, Gui. Para mim é um prazer estar aqui com você. Um distúrbio do neurodesenvolvimento que geralmente apresenta sintomas nos primeiros anos de vida. Fatores genéticos, prematuridade e baixo peso ao nascer estão entre as causas do transtorno. Conheça os sinais mais comuns do autismo com a médica pediatra e neuropediatra doutora Bom Sucesso. Olá, Gui Moreira. Olá para você de casa. Hoje vamos falar sobre o transtorno do espectro autista, que também é conhecido como TEA. É um distúrbio do neurodesenvolvimento, ou seja, normalmente o paciente já tem sintomas nos primeiros anos de vida. É caracterizado por dificuldades persistentes na comunicação e interação social, além de comportamentos repetitivos e interesses restritos. A prevalência é cerca de 1 para cada 36 crianças, com maior frequência em meninos. A causa é multifatorial, envolvendo predisposição genética e fatores ambientais como a prematuridade e o baixo peso. O TEA ele é classificado em níveis de suporte 1, 2 e 3, ou leve, moderado e grave. Isso vai depender da necessidade de apoio que a criança precisa. O diagnóstico é clínico baseado no DSM-5, que é o documento da Academia Americana de Psiquiatria. O tratamento envolve intervenções comportamentais baseadas na análise do comportamento aplicada, que são realizadas por psicólogos infantis em conjunto com fonoaudiologia e terapia ocupacional, além de outros. As medicações podem ser utilizadas para controle de sintomas-alvo, como agressividade, problemas de sono e alguns outros exemplos de prescrição exclusiva médica. Se seu filho tem alguma dificuldade na fala e comunicação, movimentos repetitivos com o corpo, sempre prefere os mesmos brinquedos ou se incomoda
incomoda com barulho ou tem alguma dificuldade de alimentação, busque ajuda especializada. Espero você no próximo programa. Até lá! Uma doença crônica mais comum em mulheres, caracterizada pelo acúmulo anormal de gordura nas pernas e nos braços. Essa condição causa um impacto físico e emocional significativo na vida de quem sofre com o problema. Entenda os sintomas e tratamentos para o lipedema com o cirurgião vascular Dr. Gustavo Postal. Olá, Gui Moreira. Olá para você de casa. O lipedema é uma doença vascular caracterizada pela deposição anormal de gordura no corpo, principalmente nas pernas, nos glúteos e em alguns casos nos braços. As causas são pouco conhecidas ainda e geralmente a doença está relacionada a fatores genéticos e hormonais. É mais comum em mulheres, especialmente durante as mudanças hormonais, como a puberdade, a gravidez e a menopausa. E também piora com a obesidade e o sedentarismo. Os principais sintomas são o aumento de volume nas extremidades, dor e hipersensibilidade ao toque, aparecimento espontâneo de hematomas, sensação de peso e inchaço, além de queixas estéticas referentes à desproporção dos membros em relação ao restante do corpo. O diagnóstico é clínico, ou seja, obtido por meio de história da paciente e de exame físico. É possível também realizar alguns exames complementares, como a ultrassonografia com Doppler e a ressonância magnética, que mostrarão algumas características específicas e também ajudarão a encontrar outras doenças associadas, como o linfedema e a insuficiência venosa, que pioram ainda mais as queixas. O tratamento do lipedema é basicamente clínico, focado em intervenções como terapia de compressão com meias elásticas, drenagem linfática, medicamentos flebotônicos, fisioterapia e, em alguns casos mais avançados, a lipoaspiração. Se mesmo com dieta, academia e perda de peso, as suas pernas ainda continuam grossas, você pode estar sofrendo do lipedema e precisa de um tratamento mais específico para atingir seus objetivos. Por isso é tão importante passar por uma avaliação com seu cirurgião vascular e fazer o tratamento correto. Um forte abraço e até o próximo programa. A ansiedade é uma condição complexa e muito presente nas nossas vidas. Ela precisa de atenção porque pode comprometer o bem-estar e a qualidade de vida. A medicina ocidental e chinesa oferecem opções de tratamentos diversificados, conforme explica a médica neurologista e acupunturista doutora Karen Mitio Correia. Olá, Gui Moreira. Olá também para você de casa. A ansiedade é uma resposta natural do corpo a situações de estresse ou perigo iminente. Todos nós já sentimos aquele frio na barriga antes de uma apresentação importante ou de uma entrevista de emprego. No entanto, quando essa sensação se torna constante e desproporcional, pode ser um sinal de transtorno de ansiedade e que exige cuidados. Na medicina ocidental, a ansiedade é vista como um distúrbio mental a ser tratado, caracterizado por preocupação excessiva, medo, tensão emocional, e as causas podem ser experiências traumáticas ao longo da vida, desequilíbrios nos neurotransmissores como a serotonina e a dopamina, e até mesmo aspectos de hereditariedade. Os tratamentos mais preconizados são a terapia cognitivo-comportamental e o uso de antidepressivos e ansiolíticos, que equilibram os neurotransmissores. A medicina chinesa, por sua vez, encara a ansiedade como um desequilíbrio dos órgãos internos e dos canais de energia que percorrem o nosso corpo. São utilizadas técnicas milenares para combater a ansiedade. Com a acupuntura, conseguimos reduzir os níveis de cortisol, o hormônio do estresse. Com a fitoterapia, o uso de ervas medicinais, como o ginseng, por exemplo, acalmamos a mente e fortalecemos o nosso corpo. Com práticas de meditação e respiração, conseguimos acalmar a mente também e melhorar a circulação de energia. E através da dieta equilibrada, escolhendo alimentos que fortalecem nossos órgãos, podemos ajudar a reduzir a ansiedade. A ansiedade é uma condição complexa, muito presente nas nossas vidas, podendo comprometer nossa rotina e nossos relacionamentos. Enquanto a medicina ocidental utiliza tratamentos medicamentosos e terapias comportamentais, a medicina chinesa oferece uma abordagem holística e complementar, focada no equilíbrio energético do corpo. Integrar essas duas perspectivas pode proporcionar uma compreensão mais completa e opções de tratamentos mais diversificadas para aqueles que sofrem com ansiedade, melhorando o bem-estar e a qualidade de vida desses pacientes. Hoje a nossa conversa termina aqui. Até o nosso próximo encontro. Emagrecer vai muito além de contar as calorias ou seguir uma dieta da moda. O que poucas pessoas entendem é que o processo de emagrecimento saudável precisa de uma abordagem integral, que leve em consideração fatores hormonais, qualidade do sono, controle do estresse e até questões emocionais. Confira as informações na entrevista da médica Stephanie Soderberg.
Bom dia, doutora. Bom dia, Gui Moreira. Bom dia para você que me acompanha aqui no programa. É um prazer imenso estar aqui com vocês e hoje vamos conversar um pouquinho sobre esse tema que é extremamente relevante e influencia diretamente na sua saúde. Para começar, conta pra gente o que é o emagrecimento saudável. Um emagrecimento saudável é aquele que ocorre de forma gradual e sustentável, respeitando as necessidades corporais, que são individuais, promovendo saúde e bem-estar. O emagrecimento ele vai muito além de uma perda de peso rápido. É a redução da inflamação causada pelo excesso de gordura corporal, redução da chance de desenvolver diversas doenças, é fazer o paciente se sentir bem, viver com mais qualidade e sustentar isso a longo prazo. Agora, é preciso uma mudança aí no estilo de vida? Sim, Gui, é preciso uma mudança no estilo de vida, mas não estamos falando de mudanças radicais ou de aderir a hábitos impossíveis, mas sim de alinhar os seus pilares, ser melhor um pouco todos os dias e com isso criar uma rotina saudável. Pilares esses que eu sempre reforço em consulta com os meus pacientes. São eles: sono, alimentação, exercício, saúde hormonal e controle do estresse. Quanto mais consistente no alinhamento desses pilares, melhores os resultados no processo de emagrecimento. Para finalizar, conta pra gente quais são os benefícios de ter um acompanhamento profissional. O principal benefício de emagrecer com acompanhamento é o paciente ser escutado de forma individualizada e, através disso, receber as orientações personalizadas de acordo com as necessidades corporais individuais. Ser motivado durante esse processo, visto que o emagrecimento é uma via de mão dupla, e ser monitorado até o alcance do objetivo e muito mais. Doutora Stephanie, muito obrigado pela sua participação aqui no Você Melhor. Muito obrigada, Gui Moreira. Vem comigo, me acompanha nas redes sociais, porque diariamente eu compartilho dicas e com certeza eu vou te ajudar. @Dr. Sté Soderberg e a gente se vê lá. Uma cirurgia é uma coisa que assusta muita gente, ainda mais quando se fala em procedimento na coluna. Mas saiba que isso pode ser feito de maneira minimamente invasiva, com menores riscos e melhores resultados. O médico neurocirurgião Dr. Felipe Saad detalha como é feita a técnica. Confira. Olá, Gui Moreira. Olá para você que me acompanha aqui. Toda pessoa que recebe do seu médico uma indicação de cirurgia de coluna não recebe uma boa notícia. Naturalmente, ninguém quer ser operado da coluna. Mas já que eu tenho que ser operado, a minha cirurgia não poderia ser minimamente invasiva? Então, o que significa ser minimamente invasivo? A nossa coluna foi muito bem protegida dentro do nosso corpo pela natureza. Ela está mais ou menos no local mais central ao longo do nosso corpo. Então, para tratarmos cirurgicamente um problema na coluna, o cirurgião deve realizar o acesso até lá. E para isso, ele tem que atravessar muitas camadas de tecidos, como pele, gordura, músculos e até mesmo compartimentos com órgãos, como no caso dos acessos anteriores pelo pescoço, tórax e abdômen. Esse termo minimamente invasivo, em última análise, se refere ao acesso até a coluna, através de aberturas e túneis pequenos que nos conduzem até a coluna vertebral. Sendo assim, o sangramento associado é menor, a manipulação de tecidos e órgãos no caminho é menor, e isso se traduz em menos dor pós-operatória, cicatrizes menores e uma recuperação mais rápida. Mas lá dentro, seja cirurgia aberta ou minimamente invasiva, o que tem que ser feito é a mesma coisa para tratar o problema do paciente, porque esse é o real objetivo da cirurgia. É como se a gente dividisse a cirurgia em duas partes: o acesso até a coluna e o tratamento do problema na coluna em si. O minimamente invasivo se refere primordialmente à primeira parte, ou seja, ao acesso até a coluna. E dependendo do que deve ser feito lá dentro, às vezes há a possibilidade de se fazer um acesso mínimo. E às vezes simplesmente não dá, porque para algumas doenças é necessário uma abertura ampla. Portanto, converse com o especialista se para o caso da sua cirurgia cabe ou não um tratamento minimamente invasivo. Hoje eu fico por aqui. Até o nosso próximo encontro. E não deixe de seguir minhas redes sociais para tirar outras dúvidas. O pé diabético se caracteriza por uma série de alterações que podem ocorrer nos pés de pessoas com diabetes não controlado. São infecções ou problemas na circulação dos membros inferiores. Os sintomas incluem formigamento, perda da sensibilidade local, dores, queimação nos pés e nas pernas. É preciso tratamento para evitar o agravamento deste quadro. Quem traz o alerta é o médico ortopedista Dr. Eduardo Araújo Pires.
Bom dia, doutor. Bom dia, Gui. Muito obrigado pelo convite. É um prazer poder falar sobre esse tema tão importante que é o pé diabético. Doutor, explica pra gente o que é o pé diabético. O pé diabético nada mais é que uma complicação de quem tem diabetes. O diabetes faz que os nervos do nosso corpo fiquem lesionados, assim como as artérias que levam sangue até os pés. Com a lesão dos nervos e com a das artérias, nosso pé fica mais sensível e sujeito a algumas lesões. Essas lesões que acontecem são chamadas de pé diabético. Agora, uma dúvida muito frequente, doutor. Por que surgem, essas feridas aí nos pés? Os pacientes que têm pé diabético, eles não sentem muito bem os pés, Gui. Por não sentirem os pés ficam sujeitos a qualquer lesão. Então esse paciente vai na praia, não sente que a praia está quente e queima os pés. Se o paciente está andando em casa, um copo quebrou, caiu no chão, ele pisa em cima do caco de vidro e não sente que cortou o pé. Essas feridas, como demoram um tempinho a mais para serem reconhecidas, acabam infeccionando e gerando complicações muito sérias. Doutor, e o que fazer quando a gente descobre uma ferida? Quando você descobre uma ferida, a primeira coisa é cuidar dela. É fazer sempre um curativo seco, com gás e matadura, e não molhar ela no banho, porque o banheiro é um local muito contaminado. Se você deixar a ferida em contato com o piso do banheiro, as bactérias do piso podem penetrar na ferida e causar complicações mais sérias. E sempre depois, descobriu a ferida, procure uma ajuda médica para que consiga fechá-la de maneira mais rápida possível. Agora, doutor, a gente estava falando aqui nos bastidores do programa sobre a câmara hiperbárica, Quando ela é indicada? A câmara hiperbárica ela é muito indicada para pé diabético, mas como um tratamento adjuvante, ou seja, ela ajuda no tratamento da ferida. Eu estou cuidando da ferida, a ferida está seca, está bonitinha, não estou pondo carga em cima da ferida. Então, para eu apressar a cicatrização dessa ferida, eu posso associar a câmara hiperbárica. Doutor Eduardo, muito obrigado pela sua participação aqui no Você Melhor. Eu que agradeço, Gui, foi muito bom estar aqui com você, falar um pouquinho sobre esse tema tão importante. Se vocês de casa quiserem saber um pouquinho mais sobre esse tema, acesse minhas mídias sociais, meu Instagram, acesse meu site e um ótimo final de semana para vocês. Fiquem com Deus. Toxina botulínica. A substância está entre as mais usadas na harmonização facial. O uso tem resultados eficazes e seguros. Além da estética, ela também pode ser utilizada de maneira terapêutica, conforme explica a doutora Verônica Brandalize. Bom dia. Bom dia, Gui. É um imenso prazer estar aqui. Eu agradeço demais o convite. Para começar, conta pra gente o que é a toxina botulínica. Bom, a toxina botulínica é uma substância que ela é utilizada para relaxar a musculatura de onde ela é aplicada. Então, ela é mais conhecida pela finalidade estética. Através dela, dependendo da região que ela é usada, ela causa o relaxamento muscular, melhorando assim as rugas e as linhas faciais. O tratamento ele é feito através de anestésico tópico na região para evitar aquele desconforto na hora das aplicações e é realizado através de injeções com uma agulhinha bem fininha, agulhinha de insulina, onde é aplicada na região que é realizado o tratamento. E quais as finalidades da toxina botulínica ou Botox, como todo mundo aí conhece? Ele possui duas finalidades, Tem a finalidade estética, que é a mais conhecida, e a finalidade funcional. Na finalidade funcional, ele é muito utilizado para tratamento de assimetrias faciais, em casos de bruxismo, onde o paciente tem o hábito de ranger os dentes, em casos de disfunção temporomandibular, espasmos faciais, onde o paciente apresenta contrações involuntárias da musculatura, salivação excessiva, aqueles pacientes também que ao sorrir expõe a gengiva e também ela pode ser utilizada após a reabilitação de pacientes que fizeram implante, até para ter uma adaptação melhor da prótese sobre implante. Doutora Verônica, muito obrigado pela sua participação aqui no programa. Eu que agradeço, Gui, pelo convite. E se você aí de casa quiser saber mais, entre nas minhas redes sociais e um ótimo final de semana para vocês. Um conjunto de procedimentos estéticos menos invasivos visa melhorar a aparência e o contorno dos glúteos, proporcionando o aspecto mais definido. Confira como é realizada a harmonização glútea com a especialista Jaqueline Monesi. Olá, Gui Moreira! Olá para você que nos assiste. A harmonização glútea é um conjunto de procedimentos estéticos
que visa melhorar a aparência e o contorno dos glúteos, proporcionando um aspecto mais volumoso e definido. Ao contrário de cirurgias plásticas, como o implante de silicone ou a lipoenxertia, popularmente conhecida como injeção de gordura, a harmonização glútea costuma envolver técnicas menos invasivas. Uma delas é a de bioestimuladores de colágeno, que são produtos como ácido polilático ou hidroxiapatita de cálcio, são injetados nos glúteos para estimular a produção de colágeno, resultando em um aumento gradual do volume e da firmeza. Outra técnica usada é o preenchimento com ácido hialurônico. Em alguns casos, o ácido hialurônico é utilizado para moldar e dar volume aos glúteos. No entanto, esse método é temporário, pois o corpo reabsorve o material com o tempo. Os fios de sustentação também compõem a harmonização glútea. Fios de PDO ou outros materiais podem ser utilizados para levantar e firmar a região glútea, proporcionando um efeito lifting para a região. Esses procedimentos são menos invasivos do que cirurgias e geralmente apresentam recuperação muito mais rápida, mas os resultados tendem a ser mais sutis e podem precisar de manutenção ao longo do tempo. Nas minhas redes sociais você encontra alguns resultados desse lindo procedimento que está super em alta na harmonização corporal. Tenha um bom final de semana e até o próximo programa. Conquistar uma aparência mais harmônica e rejuvenescida, estimulando os processos naturais do corpo. Veja a diferença entre os tratamentos naturais e artificiais na harmonização orofacial com a doutora Isadora Della Antônia. Bom dia, Gui Moreira, e bom dia para você aí de casa. O tema de hoje desperta curiosidade de muitas pessoas. A diferença entre os tratamentos naturais e artificiais na harmonização orofacial. Os tratamentos naturais na harmonização orofacial focam em técnicas menos invasivas e que buscam melhorar a aparência utilizando produtos biocompatíveis ou estimulando os processos naturais do corpo. Entre as opções mais comuns, podemos citar os bioestimuladores de colágeno, que são substâncias que, ao serem aplicadas na pele, estimulam a produção natural do colágeno, proporcionando firmeza e elasticidade. Já os peelings são tratamentos que removem camadas superficiais da pele, promovendo a renovação celular e melhorando a textura e o tom da pele. Outra técnica é o microagulhamento, que utiliza agulhas finas para provocar microlesões na pele, estimulando a produção de colágeno e elastina de forma natural. Também podem ser aplicados preenchimentos e a toxina botulínica para realçar a aparência, mas sem exageros. Já os tratamentos artificiais envolvem o uso de substâncias sintéticas ou procedimentos mais invasivos para alterar a aparência de forma mais rápida e muitas vezes mais drásticas. Isso pode acontecer se os procedimentos forem feitos de maneira excessiva ou por profissionais não qualificados. No entanto, quando realizados por um especialista experiente, os resultados são naturais e respeitam a anatomia do rosto. Entre os procedimentos mais comuns, podemos mencionar o preenchimento com ácido hialurônico, que, quando usado em grande quantidade, proporciona resultados nada naturais e que descaracterizam a individualidade da pessoa. É importante ressaltar que buscar um profissional experiente e qualificado é essencial para garantir não apenas a segurança do procedimento, mas também a eficácia e a satisfação com os resultados. O Você Melhor de hoje vai ficando por aqui. Obrigado pela sua companhia e audiência no interior paulista. Acompanhe as nossas edições em Minas Gerais, Paraná e Santa Catarina.
Para rever, escaneie o QR Code que está aqui na tela. Você Melhor, os grandes especialistas passam por aqui. Nos vemos na próxima semana aqui na tela da Tati SBT. Até lá!